Me fizeram uma pergunta dificílima. Como eu identifico se um apologista, ele é um apologista bíblico, um apologista verdadeiro ou não? Pergunta bastante capciosa. Eu aqui criei 3 perguntas para você fazer retoricamente e pensar nesse apologista. Primeira pergunta, se ele defende a ortodoxia da palavra de Deus. Segunda pergunta, se ele vive uma vida piedosa. E terceira pergunta, se o seu ministério apologético é ético. Então são 3 perguntas básicas. Segunda de João 1,10 diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Nós usamos muito esse texto para falar das TJs que batem nas portas das pessoas. Mas o contexto do texto não é esse. A palavra casa aqui você pode identificar como local de reunião. Então, João está dizendo que a igreja, nesse local que se reunia, pode ser numa casa, embaixo de uma mangueira, enfim, o lugar que for, a igreja que se reunia, não deveria receber ninguém que não trouxesse a doutrina apostólica, o fundamento apostólico, uma doutrina ortodoxa. Nós temos a ortodoxia cristã e a heterodoxia cristã, que são seitas que se dizem cristã, mas não vivem a ortodoxia. E aí, para você ver a questão da ortodoxia, é só você estudar os primeiros concílios. Você vai ter ali nos primeiros credos a espinha dorsal da fé cristã. Entre elas, eu fiz aqui a minha relação. Primeiro, inerrância das Escrituras. Esse apologista defende a inerrância das Escrituras? Por exemplo, eu não vou ficar citando nome, porque senão vira uma guerra. Eu cito um nome aqui, o cara quer rebater lá, eu não quero entrar nessa guerra porque eu não acho que é producente. Você talvez vai identificar aí quem é. Mas tem um pastor, que ele é um tanto apologista aqui em São Paulo, e ele fala contra os modismos da igreja, inclusive quando ele fala isso, ele fala com uma propriedade muito acurada. Eu nem quero discutir isso. Mas esse mesmo indivíduo disse categoricamente que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, assim, apesar dele estar certo em alguns aspectos, quando ele critica os modismos que estão dentro da igreja, ele vem na contramão, ao mesmo tempo, negando a palavra de Deus como verdade central do cristianismo. E aí é complicado, porque se a Bíblia contém, quem é que determina o que é e o que não é a palavra de Deus? Então isso é bastante perigoso. Bastante perigoso. Há pouco tempo esse preletor, esse pastor, negou a imortalidade da alma. Depois ele falou que quando Jesus conversou com a mulher samaritana e ele fala de rios de água viva que saltariam do interior dela, ele estava falando do espermatozoide dele. Então esse indivíduo aí, infelizmente, ele finge que defende o evangelho, mas ao mesmo tempo está indo contra a eficácia do evangelho. Identificado claramente como um falso apologista, apesar de dizer algumas verdades. Acabei de ouvir uma palavra agora no culto, que nós estamos orando aqui na Igreja Evangélica da Paz, pelo seminário que vai acontecer aqui, e uma das frases que o pastor Reinaldo Filho usou foi o seguinte: a pior mentira é a meia-verdade. A pior mentira é a meia-verdade. Isso realmente é problemático. Então, só para você ter uma ideia, negou a inerrância das Escrituras, é falso apologista. Pode estar defendendo até um ponto eficazmente, mas se ele negar a inerrância das Escrituras, é um falso apologista. Outra coisa, Trindade. Doutrina da Trindade é inegociável. Como dizia Atanásio, né? É a doutrina central. Se alguém não crer assim, a sua esperança não está correta e até a sua salvação pode estar equivocada. Então nós cremos num Deus que é uma essência, e dentro dessa essência, que é o nosso Deus, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas. 3 pessoas na divindade. Isso é imprescindível. É difícil de entender, mas é 100% bíblico. Até no Bereshit, quando Deus se revela como Elohim, ele já está falando na terceira pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. Outro dia, não vou identificar de novo para não haver essa guerra. Não tenho medo de falar o nome. Se você quiser me chamar depois no particular, eu falo para você sem nenhum problema. Eu não tenho problema em citar nomes.
Mas eu não quero, na gravação aqui deste vídeo, ficar citando nome para depois não virar uma guerra improdutiva. Não tem essa intenção. Mas aí apareceu um apologista dizendo o seguinte: olha, os unicistas são nossos irmãos. Apologista. Tem instituto de pesquisa e tudo. Não tem problema de termos aí um credo diferente nessa questão da Trindade, só porque ele crê que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Essa doutrina sabeliana não chega a reprovar completamente a pessoa, ela vai para o céu se ela crê nisso. Absurdo. Quer dizer, ele queria ficar bem com as igrejas que creem que o Voz da Verdade, por exemplo, e aí eu cito a seita, é uma igreja evangélica também. Não é. E um apologista de verdade vai dizer para você o fato. O fato é que a igreja Voz da Verdade, o conjunto Voz da Verdade, é um movimento unicista, que nega a doutrina da Trindade, que chama de doutrina católica e até de diabólica. Então, não dá para aceitar um apologista corroborando com o unicismo e dizendo que ele está defendendo a ortodoxia. É heterodoxia, não é ortodoxia. Terceiro, a divindade de Jesus. E aqui é muito importante entendermos isso. Por exemplo, as testemunhas de Jeová defendem que Jesus é divino, que ele é Deus, mas um Deus menor. Chama enoteísmo a visão deles. Tem um Deus maior e um Deus menor. A doutrina da Trindade vem resolver este problema. Então, a divindade de Jesus é imprescindível para a fé cristã. Vou dar um exemplo dessa questão. Os adventistas outrora, eles falavam que Jesus nasceu com uma natureza caída e pecaminosa. Depois, mais para frente, eles vieram alterar isso. Embora eu vou fazer um vídeo falando dessa questão, porque o problema é que Ellen White que disse isso. Depois eles se corrigiram. Não poderia Jesus nascer em pecado. Então veja, apesar deles defenderem a divindade de Jesus, e ele como pessoa da Trindade, eles acabam de algum jeito diminuindo o Senhor Jesus Cristo. Obviamente que a gente sabe, historicamente falando, no caso dessa seita, que no princípio eles eram arianos, depois que se tornaram trinitários. Então eles acabam tendo essas lacunas. Tá ok? Agora, se um apologista negar qualquer aspecto da divindade de Jesus, não é possível nós aceitarmos isso. E tem um aí, que até é um tanto calvinista, e ele falou que Jesus tem uma presciência seletiva. Como é que pode Jesus não saber todas as coisas, sendo a segunda pessoa da Trindade? Ele falou que Jesus tem uma presciência seletiva. Horas. Quer dizer, fala dos adventistas, das testemunhas de Jeová, dos modismos neopentecostais com muita propriedade, mas na hora que foi falar de Jesus, Jesus tem uma presciência seletiva, a mesma doutrina da testemunha de Jeová, que diz que Deus tem uma onisciência seletiva. Ou seja, pousa de apologista, mas na hora da ortodoxia, na questão da divindade de Jesus, equivoca-se gravemente. Imortalidade da alma. A doutrina da imortalidade da alma, eu queria aqui parabenizar, os nomes que eu vou citar é para elogiar de apologista aqui, neste vídeo. Eu quero elogiar aqui o meu amigo, o pastor Jamierson Oliveira. Nos debates que ele teve aí com alguns adventistas, ele deixou claro que a grande problemática da doutrina do sono da alma é na cristologia, porque quando você nega a imortalidade da alma, na antropologia, você fere a cristologia, porque Jesus foi e é 100% Deus e 100% homem. Como homem ele morreu. E os adventistas, por exemplo, dizem, embora que creem na Trindade, que essa segunda pessoa da divindade ficou 3 dias, inconsciente. Imagine a divindade 3 dias inconsciente. Ou, como eles ensinam, aniquilada. Então, o pastor Jamierson Oliveira explicitou com muita propriedade que crer na mortalidade da alma abre brecha para uma heresia na cristologia. E um apologista que se diz apologista, mas nega a imortalidade da alma, ele está praticando heterodoxia e não ortodoxia. Sobre a volta de Jesus, muito importante que esse apologista creia na volta de Jesus. Aqui em São Paulo, nós temos um pastor que foi um dos primeiros que trabalhou com apologia no Brasil. Fez
vídeos sobre mormonismo, sobre maçonaria. E hoje esse pastor não crê nem que Jesus vai voltar. Crê no teísmo aberto. É o outro extremo do... Ele quis combater o calvinismo e foi para o teísmo aberto. É outro extremo do arminianismo. E ele nem crê na volta de Jesus. Está aí. Tá ok? Absurdo. Como é que pode um apologista negar a volta de Jesus? A igreja e sua missão. Essa é uma das doutrinas que eu entendo que esse apologista tem que acreditar. A igreja tem uma missão aqui na terra. Adorar a Deus e pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é muito importante que esse apologista defenda a eclesiologia bíblica. Quando eu falo de eclesiologia bíblica, a simplicidade de ser igreja, que muitos apologistas aí, alguns, estão perdendo. Então aqui eu citei esses pontos. Então, primeira pergunta que você faz a esse apologista: você crê e defende a ortodoxia da palavra de Deus? Sim ou não? Tais doutrinas. Aí você pega lá o credo apostólico e pergunta para ele. Se ele estiver dentro disso, positivo. Se ele fugir disso, foge dele. Nós precisamos hoje, olha que ponto a igreja chegou. Nós estamos vivendo uma crise nesse país de fé, né, no meio evangélico, que até os apologistas a gente tem que ter discernimento. Porque há muitos aí pintados de apologistas que não são apologistas. Segunda pergunta: ele vive uma vida piedosa? Mateus 7,20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Gente, tem canal de apologista aí que dá vergonha. O cara fala palavrão, xinga, ofende. É absurdo. Absurdo. Ele ofende tanto os irmãos quanto os membros das seitas. Com palavrões. Não é com a verdade não, que às vezes a verdade ofende também. Mas com palavrões, com agressões. Outro dia me mostraram um áudio aí de um apologista que eu fiquei de queixo caído. Me mostraram um vídeo de um apologista aí falando as maiores barbaridades. Depois ele tirou do ar. Ficou tão feio para ele. O cara dá uma chupeta na cabeça, liga o celular, começa a gravar, falar um monte de abobrinha, de besteira, de palavrão. Tem uns caras aí que, sabe, pira, fala umas coisas absurdas. Absurdas. Sabe? Vem a público, faz um estardalhaço, agride, ofende. Então esse tipo de apologética, ele não produz nada. Dentro dessa pergunta, ele vive uma vida piedosa? Veja se ele é uma pessoa íntegra e direita. Vou contar uma coisa interessante para vocês aqui, que há uns 5 anos atrás, eu estava aqui andando de carro com o pastor Natanael Rinaldi, uns 7 anos atrás. Nós estávamos andando de carro, íamos fazer uma visita, e aí o obreiro viu o semáforo fechando, indo para a laranja, e passou, porque estava dirigindo o carro com o pastor Natanael, que ele já estava velhinho, já não estava dirigindo. E o obreiro passou o laranja. Ele só levantou a cabeça assim e ficou olhando. E o semáforo ficou vermelho. Ele olhou para o obreiro e falou assim: meu Deus do céu, imagine, estamos aqui em 3 homens de Deus dentro do carro. Se um membro de seita, se uma testemunha de Jeová nos vê passando vermelho. Aí o obreiro falou: não, pastor, nós passamos o laranja. Ele falou: não, quando você estava passando, o laranja ficou vermelho. Você deveria ter parado. Nós temos um testemunho para dar. Então veja, aquela preocupação com o semáforo, que muitas vezes nós não damos a devida atenção, mostrou-me a importância do apologista ter uma vida piedosa, a ponto de tomar cuidado e zelo com o semáforo. Isso é muito importante. Uma outra questão é se esse apologista ele tem uma família em sujeição à palavra de Deus. É muito importante isso. O apologista tem que ter uma família cristã. Já fala Paulo em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, que o pastor deve ter a sua família em sujeição. Mas o apologista acima de tudo. Porque se a família dele não crê nele, ele não tem moral para ser apologista, para defender o evangelho. A família do apologista tem que ser um exemplo também na casa de Deus. Uma outra pergunta dentro dessa segunda questão que você faz para ele sobre a vida piedosa é se
ele é membro de uma igreja e é submisso a um pastor. E isso é muito relevante. Tem apologistas aí que não prestam satisfação a ninguém, não tem igreja, são desigrejados. Imagine vocês, apologista desigrejado. E eu vou dar uma dica para você que está me assistindo, que é pastor, que quer convidar um apologista na sua igreja. Pergunte qual é a igreja dele, se dá para vir uma carta da igreja dele. Dá para trazer uma carta da sua denominação? Tá? Eu dou graças a Deus que eu tenho o meu trabalho tão reconhecido que eu tenho até carta do Conselho dos Pastores da minha cidade. Eu tenho o apoio dos pastores da minha ordem. Então é muito importante que esse apologista seja membro de uma igreja, seja submisso a um pastor, porque se esse apologista não dá satisfação para ninguém, não tem ninguém que está acima dele, ele fala o que quer, ensina o que quer, prega o que quer, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Dentro da segunda pergunta da vida piedosa, observe se ele vive uma vida sobre os princípios da palavra de Deus. Se ele anda de acordo com a palavra de Deus. Então, dentro da vida piedosa, dos frutos, se ele é uma pessoa íntegra e direita, se ele tem uma família em sujeição à palavra de Deus, se ele é membro de uma igreja e submisso, e se ele vive dentro dos princípios da palavra. A terceira pergunta é se esse apologista tem um ministério apologético ético. Filipenses 2,3 fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Primeira pergunta que você faz para ele dentro dessa terceira consideração, se ele tem um ministério apologético ético, é se ele respeita os seus colegas de ministério. Porque respeito é importante. Se você não respeita o seu colega de ministério, isso é gravíssimo. Segundo, se ele não se foca em dinheiro. Tem muito apologista aí que o negócio é grana. Não é o evangelho. Porque, na verdade, a apologética é um subbraço da missiologia. Nós estamos inseridos dentro da pregação do evangelho. Então é muito importante que esse apologista seja, acima de tudo, uma pessoa que não é focada em dinheiro, mas sim no trabalho missionário, em cooperar com as pessoas. Então nós temos vários apologistas, ou trabalham, ou são pastores de igreja, porque nós temos dificuldade em sobreviver da apologética. Tá certo? Nós temos dificuldade. Então, nós vivemos pela fé. A vida de um apologista não é glamurosa, não há glamour, há preço a ser pago e nós pagamos um alto preço para sermos apologistas bíblicos. Por fim, se esse apologista tem um único posicionamento teológico ou se vive mudando de doutrina. Tem um aí, eu não vou citar nome, já falei, quando for negativo eu não vou citar, que ele veio a público e declarou que os adventistas eram irmãos. Aí pegou mal, ele recebeu uma enxurrada de reclamações. Aí ele veio a público e disse, não, os adventistas são seita mesmo. Aí foi lá e pegou os livros da Ellen White e tacou fogo. Então, assim, são atitudes, sabe, abjetas, totalmente insanas. Você tem que ter um posicionamento. Se eu venho a público e declaro que uma instituição é sectária, eu tenho feito a minha pesquisa. Se eu fiz a minha pesquisa, está feita. Se eu entendi pela pesquisa numa pesquisa que eu me envolvi com ela, porque a pesquisa não é de qualquer jeito. Você faz pesquisa bibliográfica, você faz trabalho de campo. Então você fez a sua lição de casa. Você entendeu que é um movimento sectário. Você conferiu com outros apologistas, com outros livros. É um movimento sectário. Você veio a público e denominou como seita. Agora você mudou de ideia? De repente, mudei de ideia. Por que será que mudou de ideia? Outrora era seita. Agora não é mais seita. Gente, o que eu estou falando aqui é um alerta, tá? Não quero citar nomes de maneira negativa, né? Essas pessoas que eu sei o nome de todos eles aqui que eu falei. Eu vi o caso. Eu estou me segurando já faz um tempão para fazer esse vídeo, tá? Infelizmente é algo absurdo. Tá aí no meio evangélico.
estão avacalhando, achincalhando com a apologética, que já é um ministério tão difícil. Outra coisa, se você quer conhecer um pouco dos apologistas, tem apologistas que não precisa nem apresentar. Por exemplo, pastor Ezequias Soares, pastor Paulo Romeiro, esses homens sem comentários. Pastor Joaquim de Andrade, são apologistas que já estão aí servindo a igreja há muitos anos, então têm os seus livros editados por editoras grandes, então não precisa nem comentar. Mas eu também faço parte da MAB, que é a Missão Apologética Brasileira. Eu vou pôr depois na descrição do vídeo o nosso Face, que é uma página no Facebook. Lá tem alguns apologistas que fazem parte da MAB, são homens sérios, homens íntegros, homens direitos, que trabalham, que fazem por amor, Missão Apologética Brasileira. Tá? Pois eu vou mostrar para você e vou citar para você. Você vai acessar lá, você vai ver como é bacana o nosso trabalho. Outra coisa, o CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, nós estamos com o nosso site no ar desde 1998. São 20 anos, está indo para 21 anos. Nós temos telefone, nós temos CNPJ, nós temos e-mail, nós somos acessíveis. Então tudo isso é muito importante para você saber com que tipo de apologista você está trabalhando. Ok? Eu espero que eu tenha respondido. Foi uma pergunta bastante capciosa, foi uma pergunta bastante difícil. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção. Venha participar do 14º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi, aqui em Santos, na Rua Silva Jardim, 503. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Compartilhe, divulgue o nosso trabalho, porque estamos fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.